Vamos acabar com essa discussão e vamos para o detalhe técnico. O que aconteceria se o Palmeiras e o Flamengo, que hoje são as duas potências sul-americanas, e provavelmente de toda a América, tanto a América do Norte, CONCACAF e América do Sul, Conmebol, o que aconteceria se Palmeiras e Flamengo disputassem Premier League, Bundesliga, Liga Italiana e La Liga Espanhola? Que lugar que eles se classificariam? A gente fica se perguntando depois da Copa do Mundo de Clubes, da final, principalmente do Flamengo contra o PSG, aquele empate, né, bizarro ali de 1-1 no último Mundial de Clubes, em que o Flamengo teria a chance de até ganhar de novo um campeonato mundial. Que classificação o Palmeiras e o Flamengo conseguiriam obter se eles disputassem as ligas europeias? E detalhe, se classificariam para a Champions League? Será que teriam chance de ganhar a Champions League? Se preparem, porque eu preparei um somatório com 3 inteligências artificiais de simulação, né, levando-se em conta em vários fatores aí, para a gente conseguir projetar aí as duas potências dentro do cenário europeu. Roda a vinheta. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, dá like, velho. Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra estar munindo você de informação. Galera, toda vez que a gente joga videogame ali, que a gente tinha um sonho de ter uma Copa do Mundo de Clubes igual nós tivemos ano passado, toda vez a gente ficaria pensando, pô, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, em que ligas esses times jogariam atualmente, né? E nós sabemos que as duas potências hoje são Flamengo e Palmeiras aqui na América do Sul e nas Américas, né? E, pô, na roda dos meus amigos, direto nos meus grupos de futebol, todo mundo fica falando, se o Flamengo disputasse a Premier League ia ficar em tal lugar, se o Palmeiras disputasse a Liga Italiana ia brigar pelo título. Mas uma coisa é diz que me diz, outra coisa é dados e a gente usar as ferramentas de inteligência artificial para estar simulando isso daí. Pessoal, então vamos lá. Vamos lá. O meu Palmeiras e o seu Flamengo aí, que são hoje os dois times aí, né? É o Real Madrid e o Barcelona das Américas aí, é o Bayern e o Borussia Dortmund. Que lugar que eles ficariam, né, nas 4 principais ligas europeias? Qual que foi minha base de dados? Eu utilizei o ChatGPT, eu utilizei o Cloud e eu utilizei o Gemini. Para quê? O que eu comecei? Eu comecei a conversar com as inteligências artificiais e peguei os mesmos parâmetros e joguei nas 3. Que parâmetros que são esses? Primeira coisa, para eu determinar a disparidade das ligas, eu calculei, vai aparecer na tela para vocês, quantos times de cada liga obtiveram 50% de aproveitamento nas suas ligas nacionais. O que isso quer dizer? Se esse time conseguiu obter 50% de aproveitamento, ele já está... eu já possuo uma nota de corte para fazer uma comparação. Segundo item, eu peguei o valor desses times que obtiveram 50% de aproveitamento nessas 4 ligas europeias, eu peguei o valor de elenco de cada time, de todo o elenco, em bilhões, milhões de euros, e somei, para a gente escalonar qual que é a liga mais competitiva, tá? Outro parâmetro que eu joguei dentro disso. Nós vimos o desempenho atualizado dos times. Então, assim, como que foi o desempenho dentro das ligas, dentro das competições, dentro das Copas e dentro também da própria Libertadores e dentro da própria Champions League. Qual que foi o desempenho deles quando eles se depararam com ligas nacionais e continentais? Outro critério, como que foi a participação desses times na Copa do Mundo de Clubes, tá? Se esses times, e como que foi a comparação desses elencos de milhões contra elencos de milhões, 5, 6, 7 vezes mais, como que foi o embate deles, tá? Foi outro critério. E mais um critério ainda, aqueles 10%, o que eu joguei para inteligência artificial? Nós sabemos que aqui, no Brasil, nós temos dimensões continentais. O Brasil, ele é o tamanho da Europa, até maior do que a Europa. Então você tem uma língua inglesa, os times eles não precisam nem pegar um avião, eles pegam um ônibus e vai de uma cidade a outra em horas, ou até em menos de 1 hora, jogam na mesma cidade. No Brasil eu tô jogando contra o Ceará, por exemplo, tô jogando contra o Fortaleza lá no Ceará e daqui a pouco eu tenho Libertadores em Buenos Aires. E isso não me ajuda, não ajuda que Flamengo e Palmeiras consigam se recuperar. Levando-se em conta também, que eu coloquei para as inteligências artificiais calcularem, que nós temos quase 15 a 20% a mais de jogos, que prejudica a recuperação física desses jogadores e um treino tático, tá? Então, né, munido, né, de todos esses detalhes,
vai aparecer para aí vocês na tela. Primeiramente, quantos times de cada liga, então, obtiveram aí, para a gente botar numa média ponderada depois, um desvio padrão. A fórmula matemática, eu não vou colocar aqui a fórmula matemática, tá? Porque também senão o vídeo fica muito maçante. Mas tá aí, ó. 7 primeiros times do Campeonato Brasileiro obtiveram no mínimo 50%. 6 times da Premier League obtiveram 50% de aproveitamento. 5 times da La Liga obtiveram 50% de aproveitamento. 7 times da Série A e 6 da Bundesliga. Lembrando que são as últimas ligas que acabaram agora no meio do ano e o Brasileirão que terminou no final do ano. Até a temporada 25, 26 das ligas europeias e a temporada 2025 que o Flamengo se sagrou campeão. Munido disso daqui, pessoal, o que a gente fez a estimativa? O valor dos elencos desses clubes que obtiveram 50%. Então nós temos a Premier League, obviamente que é a liga mais cara, né? Então é a liga com o maior nível. Vocês podem ver que o somatório dos clubes que obtiveram 50% foi 6,2 bilhões de euros, tá? A La Liga, que vem logo depois, ela já tem a metade, né? Metade quase desses valores. Já cai é uma diferença muito drástica, né? Então a Premier League realmente está, em termos de valor de elenco e talvez nível competitivo, muito mais bem distribuído e num padrão muito mais elevado, né? Desses times que obtiveram 50%. A Série A italiana muito parecida com a La Liga e a Bundesliga muito parecida, né? 3 a 3,3 bilhões. E aí o Campeonato Brasileiro cai 1/3 para 1,1 bilhão. Né? Então o Campeonato Brasileiro ele é bem inferior em termos de valores de elencos, vocês já sabiam. Ele é basicamente 1/6 do valor da Premier League e 1/3 do valor da La Liga, da Série A e da Bundesliga, tá? Tomem nota. Então o índice de força calculado pelas IAs foi o seguinte: 40% o valor do elenco, 30% do aproveitamento da liga, os últimos desempenhos, tá? Dentro desse 30%, nós também colocamos aqui a última temporada deles dentro das ligas europeias, dentro da liga sul-americana, né? No caso do Flamengo e do Palmeiras, e o desempenho deles com esses outros clubes, tá? 20% de profundidade competitiva, que é o número de jogadores de alto nível. Então eu tenho os jogadores que fazem parte de seleções nacionais, etc, tá? Lembrando que esses 30% anteriores também tem comparação com os clubes que jogaram a Copa do Mundo de Clubes, no caso Palmeiras, Flamengo, PSG, Real Madrid, tá? E 10% então essa adaptação do calendário. O que é essa adaptação do calendário? A otimização dos treinos, recuperação física, né, viagens mais curtas, porque Palmeiras e Flamengo iriam ter uma vida muito mais fácil de treino dentro da Europa, com um calendário com menor número de jogos, e, consequentemente, melhor recuperação física, mais chance de fazer treinos táticos, etc., que é um desafio, né? Todo treinador europeu, quando vem aqui para a América do Sul, ele se depara com isso e reclama muito disso. Lá eles não têm isso, tá? Então, o índice de força dos clubes foi mensurado a partir disso. E aí eu falei, agora quero saber, com esse índice de força, em que lugar que Palmeiras e Flamengo ficariam na Premier League, Bundesliga, Liga Italiana e La Liga, Liga Espanhola? Vamos aí, então, seguir. Flamengo e Palmeiras. No Brasileirão, primeiro e segundo lugares, tá? Lembrando que eu pedi para as inteligências artificiais calcularem o desempenho do Flamengo e do Palmeiras até a presente data de hoje, tá? Então o Flamengo está um pouco abaixo do desempenho do Palmeiras, beleza? O Flamengo já saiu da Copa do Brasil, o Palmeiras permanece, acabou de bater o Fortaleza por 3-0, né? Nós temos o Palmeiras e o Flamengo classificados para a Libertadores e brigando pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo na Premier League ficaria em 6º a 8º lugar e Palmeiras de 5º a 7º lugar. Ou seja, não classificaríamos nem Palmeiras nem Flamengo se estivéssemos na Premier League, não classificaríamos para a Champions League, tá? Eu já imaginava isso, eu achei que ficaria entre os 10 primeiros. Ela calculou e otimizando aí a recuperação física, jogando, né, para o desvio padrão final. Então, Flamengo ficaria em 8º e Palmeiras ficaria em 7º lugar, tá? Liga Italiana, Série A. Flamengo ficaria de 3º a 5º juntamente com o Palmeiras. Aí os dados, eles se aproximam muito. Então, com o desvio padrão final, o Flamengo ficaria em 4º e o Palmeiras ficaria em 3º. Ou Flamengo em 5º e Palmeiras em 4º lugar na Liga Italiana, tá? Na Bundesliga, a mesma coisa, 3º e 5º para os dois, tá? Palmeiras levemente acima, então Palmeiras em 4º e Flamengo em 5º na Bundesliga. E na La Liga, Palmeiras ficaria então de 4º a 6º juntamente com o Flamengo, então variando, se Palmeiras em 4º, Flamengo em 5º, Palmeiras em 4º, Flamengo em 6º, Palmeiras em 5º, Flamengo
em sexto lugar, tá? Então se a gente transportar, né, a classificação do Palmeiras e do Flamengo com a última classificação da Premier League, vai estar na tabela aí. Logo abaixo do Bournemouth, então ficaria Arsenal, City, Manchester United, né? Arsenal ganhou, Aston Villa, Liverpool, Bournemouth. Aí entraria Palmeiras em sétimo, Flamengo em oitavo. E aí viria Sunderland, Brighton. Então Palmeiras e Flamengo seriam melhores do quê? Iriam melhores na Premier League do que? Sunderland, Brighton, Brentford, Chelsea. Cabreira aqui, hein? Porque Chelsea ficou em décimo. Fulham, Newcastle, Everton, Leeds. E por aí vai, né? E por aí vai, né, pessoal? Aí vai para Crystal Palace, etc. Bundesliga de terceira a quinto. Bundesliga de terceira a quinto, então, Palmeiras ficaria apenas atrás de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig, tá? E talvez ficaria até na frente do Red Bull Leipzig na otimização do calendário, mas com desvio padrão, ocuparia o lugar do Stuttgart. E o Flamengo ficaria logo em quinto. E aí abaixo Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg, Augsburg, Mainz, tá? Boa colocação na Bundesliga, hein? Boa colocação. E Premier League eu gostei também, tá? Na La Liga, que ficaria de quarto a sexto lugar na La Liga, um pouco mais competitivo do que Bundesliga e Liga Italiana. Então ficaria Barcelona, Real Madrid, Vila Real, Atlético de Madrid, e aí Palmeiras em quinto, no lugar do Betis, e Flamengo no lugar de Celta de Vigo. E daí viria abaixo, Betis, Celta de Vigo, Getafe, Raio Vallecano, Valência, Real Sociedade, Espanhol, Bilbao. Palmeiras e Flamengo só perderiam para Barcelona, Real Madrid, Vila Real e Atlético de Madrid, de acordo com a nossa simulação, cara. Também classificariam pelo menos para Champions League ou pré-Champions, né? E para a Série A italiana, né? De terceiro a quinto lugar, com desvio padrão, Palmeiras em quarto e Flamengo em quinto lugar. Palmeiras entraria no lugar do Como. E o Flamengo desbancaria o Milan, meus amigos. E eu acredito tranquilamente que o Flamengo hoje, se enfrentar o Milan, pode dar um cacete. Talvez aquele Flamengo do ano passado, né, de maneira mais fácil, esse ano não. Então ficaria Internacional, Napoli, Roma. Em quarto lugar ficaria o Palmeiras também, podendo classificar para a Champions League. Em quinto lugar o Flamengo, que ficariam, né, os dois ficariam na frente de Milan, Juventus, Atalanta, Bolonha e Lazio, meus amigos. Caramba! Vou falar para vocês, hein? Aqui no Campeonato Italiano até me gera uma dúvida, porque eles podem ficar à frente perdendo para esses clubes, né? Mas vejam como que o cálculo ele dá uma equivalência, e que é o que a gente consegue transportar aí para o Mundial de Clubes, né? O que realmente acontece no Mundial de Clubes, né? Dentro ali, ó, o que me impressionou dentro da La Liga foi ficar na frente do Atlético de Bilbao, né? Talvez do Real Betis, Valência, Sevilha, né? E que mais aqui? Da Premier League na frente do Chelsea, com certeza, né? Os dois ficaram na frente do Chelsea. E talvez na Bundesliga à frente do Bayer Leverkusen, né? Palmeiras e Flamengo. O resto eu realmente acredito que não tem nenhum problema nenhum, né? Enfrentar. E talvez até o Red Bull Leipzig. Acho que também não daria tanto trabalho, né? Pro Palmeiras e pro Flamengo dentro da Bundesliga. Então, pessoal, Palmeiras ficaria ali. Palmeiras e Flamengo, sétimo e oitavo da Premier League. Mas se fosse em La Liga, se fosse na Liga Italiana e na Bundesliga, ficariam aí no terço da frente, né? Já brigando por vaga na Champions League. E é óbvio, né? Se eles se classificam para a Champions League nessas ligas, qual que é a chance do Palmeiras e do Flamengo ganharem a Champions League? E aí eu saí de um posicionamento fixo e pedi para as IAs falarem: leve em consideração a última classificação da Champions League, as 8 rodadas dos pontos corridos, para a gente ver qual então que seria a chance, né, do Palmeiras e do Flamengo ganhar a Champions League, até onde cada um chegaria. Pessoal, agora que ficou legal os dados aqui. Tá na tela para vocês aí. Flamengo. Lembrando que são 36 clubes, tá? Agora o novo formato da Champions League com 8 rodadas. Os 8 primeiros já classificam e os outros 8, aí eles vão depois para os playoffs para disputar ali os outros 8 não. Os outros 16 vão para os playoffs disputar uma vaga nas oitavas, tá? Flamengo, 90% de chance de classificar para os playoffs. Ou seja, Flamengo com certeza ficaria aí entre os 24 primeiros. 20% de chance o Flamengo teria de ir direto para as oitavas de final. Ou seja, 20% de chance do Flamengo ficar entre os 8.
tá na Champions League. Flamengo, para ele chegar nas oitavas dos playoffs, de 60% a 65%. Tranquilo. Aí já começa a complicar, né? Para ficar entre os 8 melhores, ou seja, para chegar nas quartas de final, 25% a 35%. Aí já para ficar entre os 8 da Champions League, já pro Flamengo já ficaria bem difícil. 10% a 15% para uma semifinal, para chegar numa final de 4% a 6%. Isso aqui é quase que impossível. E para ganhar o título, 1% a 3%. Já o Palmeiras, com um elenco um pouco mais forte, com um pouco maior de poder ofensivo recente, tá? Palmeiras teria 95% de chance de classificar para os playoffs, ou seja, para ficar entre os 24 primeiros, do nono até a 24ª posição, quase 100% de chance, tranquilamente, né? Para o Palmeiras ir direto para as oitavas, ou seja, para ir direto para as oitavas, se classificar entre os 8 primeiros, 30%, né? Então, o Flamengo 20%, então o Palmeiras teria um pouco mais de chance, quase 1/3 de chance de já ir direto para as oitavas. Caso ele vá para os playoffs, para ele chegar nas oitavas, 70%. Então, tudo que o Flamengo tem, o Palmeiras conseguiu 5% a mais. Então, 70% de chance de estar entre os 16 melhores da Europa, o Palmeiras. Para chegar nas quartas de final, de 35% a 45%. Aqui eu já chamo esse dado. 45% já é 10% a mais do que o Flamengo, que tangenciou 35%. Ou seja, Palmeiras quase 50% de chance de estar entre os 8 melhores clubes da Champions League. É os dados, galera. A inteligência artificial calculou aqui. Calculando com todo o desvio padrão, né? De 35% a 45%. Semifinal, de 15% a 20%, Palmeiras teria chance. Semifinal já ficaria bem mais complicado, 1/5 de chance. Aquele jogo talvez por 2, 3 bolas, né? Difícil. Final de 6% a 8% e final, né? Para ganhar o título, quer dizer, de 2% a 4%. Tem chance? Teria chance. E lembrando que são jogos de ida e jogos de volta, né? Só o jogo da final que é um jogo único, diferente da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, né? Então, com certeza, Palmeiras atualmente, né? Palmeiras e Flamengo com certeza oitavas de final. Flamengo com um pouco mais de dificuldade, aí, com 30% aí, em média, de chegar às quartas. E o Palmeiras com 40%, 45% de chance de chegar às quartas. A semifinal já fica algo quase que impensável para os dois clubes chegarem. Então, se a gente transportar Palmeiras e Flamengo para a Europa, palmeirenses e flamenguistas, sim, nós ficaríamos no terço, na metade para cima da Premier League e no terço final dessas outras ligas, como a espanhola, a italiana e a Bundesliga, a liga alemã, tá? E para a Champions League, com certeza, nas oitavas nós chegaríamos, nas quartas teríamos chances, tá? Assim como foi as quartas da Copa do Mundo de Clubes, e aí já, vocês já sabem que daí para semifinal seria algo quase que impossível. Cara, manda pro teu amigo flamenguista, manda pro teu amigo palmeirense, tá, esse vídeo. E o que você acha aqui, velho? Você concorda ou não concorda? Me deem sugestões. Al Hilal é um puta do time, viu, pessoal? Al Nassr. Como que eles estariam se transportasse ele para as ligas europeias? Onde eles estariam? River, Boca? Estão na Sul-Americana? Estão apanhando? Será que eles aguentariam? O que vocês acham aqui? Que outro time do Campeonato Brasileiro teria talvez um desempenho parecido com Palmeiras e Flamengo, tanto na Premier League quanto na Champions League? Comenta aqui, dá o like, se inscreve no canal mais uma vez, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo sobre o Mundial de Clube. Até a próxima.